no projeto de sermos bênção de Deus. E aí eu dizia que uma outra maneira de olharmos para esse mesmo texto é como fazer missão no lugar mais difícil da terra. E aí dizia que aprendíamos com José que para isso a gente tem que ter um reencontro, fazer as pazes com a nossa afetividade. A comunidade da fé é o lugar em que a gente precisa ter espaço para falar e vivenciar as nossas dores. Dizíamos que é preciso reencontrar proximidade, é essa coisa corajosa, de apesar das feridas que temos, de olhar para o outro e tal qual José dizer, chega mais perto. É preciso a gente reencontrar a nossa identidade, porque às vezes, e tantas vezes, a gente se perde de si mesmo. Aí eu lembrava do Milton Nascimento hoje de manhã. A gente se torna caçador de nós mesmos, porque nos escapamos, não nos reconhecemos por vezes. E dizia que talvez o caminho para a gente frutificar deve promover um reencontro com a espiritualidade, sobretudo essa espiritualidade que é lente, que se interpõe entre a gente e a vida, e que permite que esse olhar amoroso de Deus permeie a expressão da nossa fé. Se não foi isso que eu disse, eu juro para você que é o que eu pretendia dizer. Está combinado assim? Então tá. Então vamos retomar o nosso caminho. Eu queria falar sobre um outro José para você, que é o José, marido da Maria, a Maria, mãe de Jesus. É esse outro José que eu queria conversar com você hoje à noite. E eu confesso a você que enquanto estou aqui pregando, pastor Wellington, depois que descobri que o batistério é aqui embaixo, e eu vi você levando tanta gente para dentro do batistério, eu fico me perguntando se não tem uma bolinha que você joga em algum lugar que esse troço abre aqui, não é? Estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, mas eu vou seguir. Sabe, agora à noite eu queria considerar o último aspecto do tema da celebração de aniversário da Igreja Batista do Pinheiro, falar com você sobre o caminho para glorificar a Deus. E eu queria dizer que glorificar a Deus não é quando a gente se torna um holofote da fé. Eu acho que não, porque se você vira um holofote da fé, talvez você comece a achar que você se basta a si mesmo. Eu desconfio que para realmente glorificar a Deus na vida é quando a gente é como chama de vela. Rubem Alves sugere isso num texto dele. Chama de vela, luz fraquinha, um pequeno sopro faz a vela tremular. A vela chora enquanto faz o seu trabalho de luz, porque sabe que enquanto brilha, também morre um pouco. Sim, talvez glorificar a Deus seja assim, ser chama fraquinha, que às vezes um pouco faz a gente se mexer, se abalar, a gente chora, sofre, enquanto fazemos isso. Mas mesmo uma chama fraquinha tem a incrível capacidade de iluminar as trevas mais profundas. Você já reparou como é que algumas coisas tão simples, tão frágeis, podem tanto? São capazes de realizar tanto. Eu me lembro, por exemplo, disso num texto do Saramago chamado As Intermitências da Morte. A história é saborosa. O texto começa dizendo assim: no dia seguinte ninguém morreu. Acho isso muito estranho, você não acha não? Acho estranho no dia seguinte ninguém morrer, e acho estranho um livro começar assim. No dia seguinte ninguém morreu. Aí ele começa a contar de uma cidade que a morte faz greve, e ao contrário do que se imagina, esse não virou um bom negócio, virou um tormento, porque na ausência da morte, tinha tanta gente que perpetuava a dor, perpetuava o sofrimento. A morte não chegava como experiência libertadora para esses. O sofrimento então se prolongava, se arrastava. Morte em greve, ao contrário do que se imaginava, não virou boa coisa naquela cidade. Aí então, a morte resolveu acabar com a greve, e teve uma invenção. Ela que ouviu tanta gente reclamando, de que ela chega de repente, sem dar aviso, interrompe as coisas pela metade. Agora então, atendendo a pedidos, a morte manda uma carta num envelope roxo
para informar agora que daqui a alguns dias o tal sujeito vai passar dessa para melhor, ou sei lá se realmente vai ser melhor ou pior, nunca se sabe, não é? Bom, a novidade da morte, ela imaginou que seria a grande figura, e não se tornou. O pessoal não gosta da novidade. A carta da morte produz muitos incômodos, muito sofrimento, muita chateação, muito aborrecimento. Que coisa é essa? Agora Deus sabia exatamente quando vão morrer, porque a morte era pontual. Depois da carta, acho que eram 40 dias, contava a história, e ela vinha buscar o tal sujeito. Mas veja só, a morte manda uma carta, contrariando todas as outras que ela já tinha enviado. E não é que a tal carta volta, devia ser problema de correio. É estranho isso, né, hoje em dia, porque a gente não usa mais correio, não manda mais carta, né? Eu confesso a você que por correspondência eu só recebo conta e cobrança. Eu não sei. Essa coisa da comunicação virtual fez a gente se distanciar dessa coisa visceral, física, que eram as correspondências. O mesmo Rubem Alves vai dizendo num determinado texto que cartas de amor não são escritas, nem para dar notícia, nem para dar informações, mas para permitir que mãos que estão separadas estejam juntas ao tocarem o mesmo papel. Pois então, a morte, querendo, quem sabe, uma experiência de comunhão, inventou a carta. Mas a carta da morte volta, ela manda de novo, e a carta volta de novo, e ela manda de novo, e a carta volta de novo. Se eu passar desse limite, eu vou ter que contar para vocês o que acontece no livro. Posso? Então tá, então eu vou estragar o livro sem nenhum problema de consciência. A morte resolveu ir lá ver o que estava acontecendo. Quem era esse tal sujeito que não recebia a sua carta? E quando ela chega, Gladys, você já conhece o texto? Que susto a morte levou, porque o sujeito era um músico. É difícil achar os músicos às vezes, não é? Então, foi o que aconteceu. A carta para o músico ia e voltava. Era um violoncelista, mas não era famoso não, tocava numa orquestra pequenininha, simples, dessas que não cobram nem caro o ingresso. A moça não entendeu nada. Por que a carta dele volta? Ela ficou observando, à espreita, e ela viu o cara ensaiando. Estava se preparando para uma apresentação. A morte resolve ir, compra o ingresso, fica na sacada. O homem lá embaixo logo vê aquela mulher, mal sabia ele que era a morte, olhando, e ele não consegue desviar o olhar dela. Aí veja o que acontece na história. A orquestra se apresenta e chega um determinado instante, um momento, um lampejo, uma chama, que ele, violoncelista, faria um solo. E diz a história do Saramago que naquele momento ele tocou como se ele existisse tão somente para aquele instante. A morte foi fisgada pela canção. Chamou o violoncelista para sair, depois eles foram para casa juntos, e o Saramago diz assim: no dia seguinte, ninguém morreu. Às vezes, coisas simples, a chama de uma vela, uma canção, trecho de uma poesia, um gesto, um abraço, um telefonema, um olhar, consegue transformar cenários, mudar histórias, cancelar, quem sabe, espíritos raivosos, fazer a morte tirar férias. Em instantes assim, a glória de Deus se revela. Amém? Eu disse o que acontece. O que me faltou dizer é como é que glorificamos a Deus. Que tal olhar esse texto? Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: foi assim
o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, ou numa outra versão diz assim, pretendia deixá-la secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Amém? Amém? Leonardo Boff escreve um livro chamado São José, texto saboroso, interessante, em que ele vai nos convidar a que a gente se debruce sobre a vida desse personagem. José tem algumas peculiaridades, você não concorda? Por exemplo, não há nenhuma palavra atribuída no texto bíblico a José, o que não quer dizer necessariamente que ele não falava, podia ser um sujeito caladão e tal, não é? Mas você não vê o José assim, por exemplo, a Bíblia dizendo, e José disse. Não tem. Não tem. Leonardo Boff vai então afirmar que o José é o tipo do cristão comum, gente como você e eu, gente que não é reconhecida por aquilo que fala, pelo seu discurso, pela sua oratória, gente que é, através do seu trabalho, do seu fazer, do seu labor, do seu executar, que revela a glória de Deus. Esse é o José. Outra peculiaridade sobre José é que no Novo Testamento você não vai ver ninguém sonhando mais vezes que ele. Se tivesse um campeonato de sonhos no Novo Testamento, José é o cara. Ninguém vai sonhar tanto quanto José. Você vai perceber que a geografia do José não é definida pelo seu planejamento estratégico, a vida do José não é definida, quem sabe, por causa das suas reservas bancárias, das suas relações profissionais, dos seus contatos. Bom, a vida de José é definida por uma coisa fraquinha, chama frágil: os seus sonhos. A vida do José vai sendo forjada, talhada, definida, a partir da perspectiva dos sonhos que ele tem. Os sonhos do José iluminam o caminho que ele percorre. Os sonhos do José vão iluminar, às vezes, os momentos em que a noite parece que se alonga, que se eterniza, que não acaba. Há muitas perspectivas para a gente olhar para o sonho. Por exemplo, há pessoas que dizem então que os sonhos vão predizer, prenunciar o futuro. Há outros que dizem que os sonhos revelam a alma. Freud vai então inaugurar a psicanálise com o lançamento de um texto chamado A Interpretação dos Sonhos. Meu tio era um sujeito que levava sonho muito a sério, sempre interessado no que a gente sonhou para jogar no bicho, entendeu? Era um especialista, ele sabia o que o sonho de todo mundo significava. Mas em José, nós aprendemos que os sonhos podem ser sim guias seguros para que a vida da gente glorifique a Deus. Para aqueles que querem que a sua vida seja instrumento de Deus para fazer diferença no caminho, é preciso lembrar, tal qual José, que há sonhos que nos deslocam, sabia? Há sonhos que nos deslocam.
Se há uma característica nesse José sonhador, é que os sonhos do José o tiram do lugar. O José então está de mala pronta, já querendo ir embora. Aí tem um sonho. O anjo não aparece na frente dele. Vê que não é um profeta que chega, não é alguém que lê um texto. Ele vai dormir e sonha. O Quintana vai dizer que sonhar é acordar-se para dentro. É assim, os sonhos do José produzem despertamento. É nesse instante em que parece que não é mais possível sonhar, que o que há diante de si é um grande ponto de interrogação, porque por vezes as circunstâncias da vida desafiam a nossa capacidade de explicar. Ora, o que eu sei, lendo o texto bíblico, é que existem dois jovens que casaram, o nome deles José e Maria. Um dia, a Maria chega com uma notícia estranha, esquisita, que o fruto do ventre dela era do Espírito. O José não entendeu nada. Ele disse assim: eu vou embora. Conta para mim, a vida nunca colocou um ponto de interrogação nas suas convicções? As cenas da vida, as circunstâncias da vida, os elementos da vida que escapam os seus roteiros, os seus projetos, as suas expectativas. Às vezes não dá vontade da gente arrumar as malas e sumir. Esse é o José da história, querendo arrumar as malas e sumir, querendo abandonar projetos, querendo romper alianças, querendo desistir do que um dia fez o seu coração arder. Mas no meio do caminho, Deus muda tudo e diz assim: você precisa se mover noutra direção. Aí José volta para casa, Jesus nasce, está feliz da vida, sonha de novo, e aí sonha com o Egito. Está lá o José de mochila pronta, indo para onde Deus mostrou. Os sonhos do José não permitem a acomodação. Ora, meus queridos irmãos e amigos, eu sei que a história da Igreja Batista do Pinheiro é uma história que tem levado vocês a lugares que vocês não imaginaram, tem levado vocês a vivenciarem coisas que vocês não imaginaram. Mas eu queria insistir com vocês que os sonhos de Deus para essa comunidade querem levar vocês muito mais longe. Algumas vezes somos tentados a estacionar aonde chegamos, a nos acomodar com aquilo que vivenciamos. Nós queremos dizer: já chega. Aí vem um sonho, chama fraquinha, ilumina o coração, aquece a alma, e a gente teimosamente quer enfrentar o mundo para ir para onde Deus mostrou. Eu estava angustiado porque eu lembrei de um texto. Eu trouxe esse livro por causa de vocês, que eu queria ler, porque eu não vou conseguir contar a história. Vou ler rapidinho para ouvir mais Gladir. Mas essa é uma história que talvez para mim tenha me dito o que pode ser se deslocar, sair do lugar, não se acomodar. Eliane Brum, jornalista lá do Sul, ela conta uma história saborosa. Ela foi desafiada dizendo o seguinte pelo seu redator: eu queria que você contasse histórias de gente que não é celebridade, de gente que não fez nada, que olhando a uma certa distância não deveria virar notícia, mas foi capaz de romper barreiras e superar expectativas. Aí Eliane conta, dentre tantas histórias que ela conta nesse livro imperdível, chamado A Vida que Ninguém Vê, ela conta esta é a história de uma mulher que cometeu um crime que a humanidade não perdoa. Recusou-se a ser vítima. Eva Rodrigues preenchia todos os requisitos para a sentença. Era mulher, coitada. Era negra, coitada. Era pobre, coitada. Ainda não era tudo. Eva nasceu de um parto sofrido, teve paralisia cerebral, o corpo todo tremia, ela derrubava a comida, caminhava mal, era toda ela um desajeito. A Eva, o mundo reservava apenas um destino, o de ser coitada. Eva poderia estender a mão
e pedia esmolas, e receberia olhares de profunda pena. Em troca de moeda, devolveria ao doador o alívio, não apenas da caridade, mas o outro, secreto, a garantia de que a deformidade, assim como a loucura, está sempre no outro. Eva rebelou-se, decidiu que não seria coitada, que o mundo se virasse com isso, que o mundo achasse outras vítimas para preencher o seu horror. Esse foi o crime de Eva, pelo qual jamais a perdoaram. Como não puderam lhe imprimir na testa o rótulo de coitada, a marcaram com outro. Como ela, a deformada, como ela, a deficiente, como ela, a defeituosa, ousava renegar a mão da caridade, irmã da pena, prima da hipocrisia, como ousava ela, a anormal, encarar de igual para igual os normais. Parecia até que a exibição do corpo torto de Eva revelava a alma torta do outro. Parecia até que a falha exposta de Eva devassava a falha oculta do outro. Como ousava Eva, justo Eva, ser imperfeita em um mundo onde se paga fortunas para que todos sejam igualmente perfeitos? Como ousava Eva ser diferente em um mundo onde a igualdade das ideias é a única garantia de segurança? Como ousava Eva vencer pelo Espírito no mundo da aparência? Ah, quanta pretensão a de Eva, quanto perigo ofereceu. De vítima, Eva virou culpada. É preciso contar como Eva insurgiu-se. Então vamos prestar atenção. O primeiro ato de rebeldia foi entrar na escola. Conseguiu aos 9 anos, no lugar onde nasceu, em Restinga Seca, na região central do Rio Grande. Suas mãos não obedeciam, eram 2 membros convulsos que Eva não dominava. Eva usou toda a força de que dispunha para que a mão esquerda segurasse a direita, uma mão retorcida sobre a outra, dores horrendas pelo esforço. Eva escreveu pela primeira vez. O atrito da mão, dobrada sobre o papel, deixou os dedos em carne viva. Os primeiros cadernos tinham letras ensanguentadas, palavras feridas. Os primeiros cadernos de Eva foram escritos com sangue. Eva descobriu nesse momento que era capaz de reescrever seu destino. E logo a primeira ousadia já recebeu o primeiro castigo. Mesmo com as melhores notas, foi obrigada a repetir o ano. A professora não aceitava, não compreendia que Eva conseguia escrever. Eva repetiu e prometeu que repetiria quantas vezes fosse necessário, até que a professora, o mundo, entendesse que jamais desistiria. Que pedissem tudo a ela, menos o impossível. Que pedissem tudo a ela, menos que ficasse no seu lugar. Logo Eva aprendeu que independência é areia movediça, território a ser tomado e retomado dia após dia. Diante dos 8 irmãos, dos pais analfabetos, agricultores sem terra, deu o primeiro grito: chega! Eu não sou coitada disso, coitada daquilo. Se eu derramar comida para comer, deixem que eu derrame. Se eu derrubar as coisas quando eu pegar, deixem que eu derrube. Se eu cair, deixe que eu me levante. Eva mudou-se para Porto Alegre, empregou-se como doméstica, terminou o ensino médio. Suas mãos, assim como sua alma, eram escalavradas por cicatrizes, mas já não sangrava. Sabe o que aconteceu? Eva entrou na faculdade. Ela ouviu: como vai escrever no quadro negro, tremendo desse jeito? Como vai ensinar com uma letra tão feia? Não vê que vai só incomodar? Não entende que entre você e uma menina normal vão escolher a normal? O que você quer? Vai passar a vida olhando para um diploma na parede? Eva ouviu isso tudo de uma educadora. Eva ouviu tudo isso na faculdade, apenas para comprovar que a ignorância está onde menos se espera. Eva, deficiente física, respondeu à deficiente da alma: em primeiro lugar, eu não vou desistir. Em segundo, a vida é um risco, não só para mim, mas para todo mundo. Eva demorou a descobrir, porque sua tremedeira ameaçava tantos aqueles seres impávidos. Na formatura, quando o nome da Eva foi pronunciado
Todos levantaram, gritaram, aplaudiram. Eva não ouviu. Todos os seus sentidos estavam concentrados em não cair. Atravessar aquele palco sem tropeçar era a metáfora de sua vida. Eva não cairia, não ali. E Eva não caiu. Ela conseguiu ocupar as salas de aula, ouviu preconceitos, não desistiu. Deixa eu pular para terminar. Termina assim: Eva mulher, negra, pobre. Eva treme as mãos. Tudo isso até aceitam. O que não lhe perdoa é ter se recusado a ser coitada. O que não perdoam a Eva é, sendo mulher, negra, pobre, deficiente física, ter completado a universidade. E nesse país, todas as fichas eram contra ela, e ainda assim, Eva ousou vencer a aposta. Por isso a condenaram. Atenção para as palavras de Eva: a cada vez que me derrubarem, eu vou levantar com mais força. Não quero saber de derrota. Derrota nunca esteve nos meus planos, e coitado é quem me chama. A vida é pródiga em paradoxos. O de Eva é que a odeiam porque não podem sentir pena dela. E o do mundo é que as piores deformações são as invisíveis. Sim. Eva talvez me tenha dito o que é permitir que os sonhos que Deus faz brotar no coração da gente tirem a gente do lugar. Você entendeu isso? Não é garantia de um caminho fácil. Às vezes nós vamos sangrar, vamos ser incompreendidos. Em alguns instantes, muitos vão querer fazer com que você desista. Mas se, ao se deslocar por causa dos sonhos, você cair, se levante com mais força. Amém? O José quase tropeçou, mas não é que o sujeito levantou com mais força e voltou para casa? Porque para glorificar a Deus, a gente tem que entender que há sonhos que nos deslocam, mas não só isso, há sonhos que nos direcionam. Em alguns instantes eu discordo do Tozer, mas o Tozer, em determinados momentos, vai falar que no caminho da espiritualidade, de maneira belíssima, o que de fato importa não é a velocidade que você vai, nem o caminho já percorrido, mas o que importa é a direção. Porque às vezes o que adianta é correr tanto na direção errada. Às vezes acontece, né? Às vezes andamos desnecessariamente. Olha, eu sou um sujeito tão perdido, que outro dia eu cheguei em casa, moro no apartamento, minha esposa tirou o tapete para lavar, eu errei o apartamento, fui parar no andar seguinte, na casa do vizinho, e isso não é piada, aconteceu mesmo, sabe? Outro dia eu parei o carro, tinha ido resolver umas coisas, quando voltei, já estava na metade do caminho a pé para cá, debaixo de chuva, lembrei que esqueci o carro. Você já esqueceu chave, já esqueceu o livro em algum lugar, eu esqueci o carro, né? Eu tive que voltar para buscar, debaixo da chuva de novo, porque é fácil se perder. Alguns se perdem muito, como eu reconheço, mas mais do que se perder geograficamente, mais do que se perder e ficar com aquela angústia, como é que eu faço para chegar? Sim, podemos nos perder na vida, podemos nos perder na existência, podemos correr velozmente na direção equivocada e não entendermos, porque não encontramos no caminho aquilo que ansiamos. É por isso que em José os sonhos dão direção, metáfora para a vida, indicam o roteiro, mostram para onde ir. Tinha um
texto que me incomodava tanto na Escritura, sobretudo de Mateus, que pega mais pesado, diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Eu dizia assim, mas o Espírito tinha que pegar tão pesado assim com Jesus? Lucas alivia um pouco, né? Mas em determinado momento, eu acabo percebendo que desertos sempre temos, todos nós. Sabe, esse deserto como lugar do enfrentamento, que nos põe diante dos nossos limites, que resseca em determinados momentos até a esperança, que faz a gente querer correr deles. Mas há desertos que a gente precisa enfrentar com paciência. Ana Giacomo vai dizer que talvez uma boa definição para paciência seja o intervalo entre a semente e a flor. Pois é, tem momentos que somos convidados a enfrentar com paciência. E aprendo, lendo a Escritura, que os desertos sempre virão. Mas faz toda a diferença quando entramos no deserto conduzidos pelo Espírito. Lucas, sobretudo, diz que Jesus entrou no deserto conduzido pelo Espírito. E quando saiu cheio do Espírito. Meus queridos irmãos, é preciso acertar a direção. É preciso permitir que o Espírito de Deus nos conduza, para que os sonhos da gente revelem o coração de Deus, e os sonhos da gente definam o nosso roteiro. Não permita que algumas vozes, que tantas vezes querem puxar a gente para baixo. Tinha um pastor lá em São Paulo que ele dizia isso, né? Amigo tem de dois tipos. Tem amigo que é coveiro e tem amigo que é parteiro. O amigo coveiro é aquele que, não importa o que você queira, sabe, ele está pronto para enterrar. Você diz para ele assim, está pensando em fazer um curso, dizendo, nessa idade? Rapaz, está pensando em começar um trabalho novo, mas isso é loucura, está vendo quanta gente desempregada aqui? Então, amigo coveiro é aquele que não importa o que você quer, ele está pronto para enterrar. Tem amigo que é parteiro, nem sempre ele concorda com você, o que você diz. Às vezes, certas palavras dele provocam até algumas dores, mas o objetivo dele é que o melhor de nós possa vir à luz. Jesus estava andando nas ruas da Palestina e conta uma história. Ele diz assim, eis que o semeador saiu a semear. Amém? Sonhar é lançar sementes. Eu não gostava muito do semeador dessa história. Eu achava ele meio inconsequente. Que história é essa? Da semente ir caindo na beira da estrada, semente caindo no meio das pedras. Mas que sujeito distraído, desperdício. Dá vontade de demitir ele na hora, não é não? Nancy Cardoso Pereira, também biblista, ela vai dizer que a gente precisa lembrar que nesse momento aquela região onde Israel está dominada por Roma. Sim, a propriedade pertence a Roma, a uma pequena elite judaica. O que sobra, o que sobra é o que ninguém quer. Por isso precisamos reaprender a ver no texto que há tantos famintos, porque há um empobrecimento por essa dominação. Aí o semeador deixa de ser distraído, desavisado, inconsequente, para se tornar um sujeito que lança a semente onde ninguém mais quer, porque é o que lhe sobra. Lança a semente só onde dá, porque ele não é um latifundiário. O semeador não é um inconsequente, é movimento de resistência. Meus queridos irmãos, o reino de Deus é assim. Ele nos indica roteiros que ninguém acredita. Mas sabe qual é o brilhante? Deus é capaz de fazer florescer. Amém? Eu estou cansado, sabia? Eu já falei muito, né? Pode acabar? É melhor, né? Acabar logo isso. Aí eu dizia assim, para glorificar a Deus, a gente tem que entender que os sonhos de Deus nos deslocam, os sonhos nos direcionam, mas os sonhos nos revelam. Nossos sonhos dizem quem somos.
Aí você vai dizer assim para mim, André,